vamos chegando. Eu vou publicar aqui o tema do nosso trabalho de hoje. Não tem jeito. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero ver se eu consigo publicar aqui. Não consigo publicar, fixar. Então sejam bem-vindos, boa noite, Letícia. Boa noite, Augusto. Elisa, Vitória, sejam bem-vindos. Mais uma live, estou aqui de volta depois de algum tempo. Vou pedir para que vocês vão se sentando, acolhendo o seu coração, soltando a respiração, soltando as tensões do seu corpo, para que a gente possa fazer uma live bem especial, tá? Então fecha os olhos um pouquinho. Estabiliza a tua respiração, que o nosso tema de hoje é puxado, é um tema profundo, transformador. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Fecha os olhos, tenta se conectar. Então, estou de volta depois de algumas semanas e o tema que eu quero trazer hoje para a gente são os efeitos catastróficos que as emoções causam na nossa vida. E eu quero falar também de que esse tema que eu estou trazendo hoje, ele faz parte das minhas próprias experiências, tá? Então, Cássio está chegando. Cássio Ideal, seja bem-vindo, boa noite. A Adriana, a Cláudia, seja bem-vinda, a Cláudia Pinto, Taine, seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos, uma boa noite a todos, uma noite cheia de prosperidade na alma, né? Não é só prosperidade material, mas a prosperidade na alma para nos trazer centramento, para nos trazer consciência. A Marcelinha Botelho está aí, seja bem-vinda, meu amor. Minha parceira, Felipe chegando, boa noite, seja bem-vindo. O tema de hoje, tenho certeza absoluta que vai fazer uma diferença muito grande, talvez até um grande complemento para problemas que vocês possam estar passando nesse momento. A Valdenei está chegando também, boa noite. O nosso tema de hoje são as emoções, né? E os resultados catastróficos dela na nossa vida. Poucas pessoas sabem que, na verdade, emoção é uma reação, né? As pessoas confundem, nós confundimos muito a emoção e sentimentos. Em uma live anterior, eu falei sobre isso. Boa noite, Val, seja bem-vinda. As emoções e sentimentos são coisas diferentes, né? Sentimentos todas as pessoas têm, todos nós carregamos. Se eu perguntar a você agora, por exemplo, o que você deseja na sua vida?
O que você gostaria para a sua vida, né? Provavelmente você vai dizer, eu desejo felicidade, eu desejo paz, eu desejo amor, dinheiro, eu desejo saúde, né? Estabilidade. A gente deseja todas essas coisas para a nossa vida, é o que a gente acha que é o ideal de uma vida ideal, é isso. A pessoa está feliz, a pessoa está com paz no coração, a pessoa está com saúde, não é verdade? Então, é tudo isso que todos nós queremos, né? Então, se todos nós estamos querendo isso, amor, paz, dinheiro, estabilidade, saúde, né? Um bom casamento, uma boa parceria, um bom trabalho, prosperidade, se a gente está querendo tudo isso, né? O que a gente está fazendo, né? Para realizar todas essas coisas? Essa é a chave, né? O que você está fazendo e como você está fazendo para realizar, tá? O seu ideal de vida. Seja bem-vindo, Charles, a Zayla, seja bem-vindo. Espero contribuir com esse tema de hoje na vida de vocês. Então, o que você está fazendo e como você está fazendo, tá? Para você realizar a sua vida ideal. Quais são as coisas que você está fazendo? Você já parou para pensar, na verdade, se o que você está fazendo hoje é compatível com o que você deseja, né? Você está sendo guiado pelas suas emoções, né? Pois as emoções da gente são, na verdade, reações. Pois é, gente. Emoções são reações. São reações a sentimentos que a gente carrega dentro da gente, tá? Sentimentos que a gente tem alimentado dentro da gente. Eu vou falar de vários sentimentos, né? Eu vou falar de um sentimento de inveja, sentimento de amor, sentimento de medo, de mágoa, sentimento de vergonha, tá? A Lalau tá entrando, a Deise Albuquerque também. Sejam bem-vindas, boa noite. Tenho certeza que esse tema vai fazer uma diferença na vida de vocês, tá? Então, quais são os sentimentos que podem estar dentro de todos nós? Inveja, medo, mágoa, vergonha, inadequação, raiva, abandono, rejeição, sentimentos de inferioridade, sentimentos de superioridade, né? Sentimentos de perfeição, sentimentos de imperfeição, sentimentos de impotência, sentimentos de comparação, sentimentos de insatisfação, sentimento de solidão, sentimento de humilhação. Quantos de nós chega para alguém e diz assim, nossa, você me fez sentir humilhada, nossa, você me provocou um grande abandono, eu me senti abandonada, eu me senti com muita raiva, eu me senti rejeitada, eu me senti inferior. Não é assim que a gente fala? Tudo isso são sentimentos, tá? Esses sentimentos, eles são geralmente adquiridos pelas reações de outras pessoas, pelas emoções de alguém. Olha só, tudo isso que eu estou trazendo para você é tão profundo, tá? Que pode fazer uma grande diferença, pode fazer dar uma clareada na sua mente e organizar a sua vida somente com essa live, tá? Porque não tem nada melhor do que a gente conhecer, tá? O que está moldando a nossa vida. E o que está moldando a nossa vida são as emoções, tá? Então, todo sentimento, na verdade, ele é um gatilho para um desejo. Todo sentimento, ele é um gatilho para uma expectativa. Todo sentimento que você tem, tá? Por exemplo, você pode dizer que você tem agora, você está se sentindo, nossa, eu estou me sentindo muito apaixonada. Eu acho que eu estou amando, né? Eu estou me sentindo muito triste. Nossa, eu estou me sentindo muito animada. Eu estou me sentindo muito positiva, não é verdade? E esses sentimentos, eles são gatilhos para a nossa mente. E a gente transforma o que a gente acha de vida ideal para desejo, tá? Então, é aí onde tudo, na verdade, começa a acontecer. A gente começa a idealizar, né, o que é de fato ideal. A gente deixa de almejar a felicidade como a gente realmente queria, né? A saúde, a paz, e a gente começa a interpretar o que é saúde, o que é paz, o que é prosperidade, o que é felicidade. E quando a gente começa a interpretar, a gente está interpretando emoções. E a gente está, na verdade, criando pensamentos que vão começar a moldar
nossos comportamentos. Porque o que é o sentimento? O sentimento é o resultado de uma experiência emocional que a gente viveu com alguém. Por exemplo, vamos dizer que em criança você foi abandonado, alguém, teu pai, tua mãe, esqueceu você no carro, coisas desse tipo, né? E ali foi criada uma emoção, a pessoa gritou com você, chamou você de burro, alguma coisa assim, né? Ou então alguém te humilhou, tá? Alguém sentiu muita raiva de você e te humilhou porque se sentiu ameaçado. A emoção de alguém provocou na gente um sentimento. Ou seja, a gente vivenciou alguma coisa, experienciou alguma coisa que nos machucou, que nos registrou. Né? Um momento que, de uma certa forma, moldou a minha forma de olhar para mim mesmo. Tá? Por exemplo, tem pessoas que têm um sentimento de superioridade, tem pessoas que se acham superiores a outras pessoas. Por quê? Porque elas tiveram uma experiência lá atrás, tá? Da emoção, da interpretação de alguém. Alguém o tratou como superior e isso ficou registrado. Então, essa pessoa tem uma sensação de superioridade. Só o que acontece? Cada sensação, cada sentimento é um grande gatilho. Pois é um grande gatilho. Todo sentimento que você tem dentro de você, seja ele qual for, é um grande gatilho, porque é uma ferida ou é um adjetivo emocional muito grande que você tem sobre você, é uma leitura que você tem sobre você. Eles estão presentes em todos nós, né? Então, geralmente, se é um sentimento ruim, a gente tem uma tentativa de escapar desse sentir, né? A gente foge desse sentir. Se é um sentimento de inferioridade, se é um sentimento de humilhação, se é um sentimento de medo, se é um sentimento de mágoa, a gente não quer estar sentindo isso, então a gente foge disso, né? Então, quando a gente foge disso, a gente cria comportamentos. A gente reage e a gente cria comportamentos. Eu posso chamar esses comportamentos, essas emoções, de máscaras, de tudo que a gente quiser, né? A gente começa a fugir daqueles gatilhos. A gente começa a fugir de pessoas que nos provocam abandono ou de situações que nos provocam abandono. A gente começa a ir atrás de coisas que refletem paixão, que tem um significado na vida da gente como uma paixão, né? Como felicidade, como prosperidade, dependendo daquilo que você interpreta. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Os ideais da gente que são transformados como sonhos, né? Desejos, projeções, tá? Então vamos dizer que eu tenho uma opinião sobre mim de uma pessoa inferior. E eu posso projetar numa pessoa, né? Um sentimento de admiração muito grande e achar que aquela pessoa, se ela estiver comigo, eu vou ser valorizada. Então eu começo a desejar aquilo. Eu começo a almejar aquilo. E toda vez que eu vejo aquela pessoa, toda vez que eu vou encontrar aquela pessoa, me vem uma emoção. E aí a gente diz, nossa, eu fiquei tão emocionada, né? Eu fiquei tão emocionada por quê? Porque algo aconteceu. Algo desencadeou um gatilho em mim, né? Então eu projetei naquela pessoa, eu posso projetar num trabalho, eu posso projetar no poder, posso projetar no que eu quiser, né? E quando aquilo se aproxima de mim, eu fico emocionada, né? Eu começo a achar que aquilo ali é uma coisa muito boa para mim. E quando eu começo a achar que aquilo é uma coisa muito boa para mim, vem imediatamente o quê? Vem o comportamento, vem a emoção, vem a reação. E aí eu começo a trabalhar para que aquilo se realize. Por quê? Porque eu estou movida pela emoção. Então a emoção, ela molda o seu comportamento e ela define o cenário da sua vida. Tá certo? Então, é muito importante, porque eu vou fazer umas perguntas para vocês que podem, na verdade, ajudá-los muito a decifrar o que está acontecendo na sua vida hoje. Tanto de coisas boas, tá? Quanto coisas também difíceis. Eu tô vendo que chegou o Rafael, o Armiquez, né? O Espaço Corpus, a Gabriela. Sejam bem-vindos, Gabriel, né? Sejam bem-vindos. Então, fica bem atento a essas perguntas que eu vou fazer agora, porque elas são bem transformadoras para você. E vocês podem participar da live, tá? Podem fazer perguntas aí, podem complementar o que eu tô falando para deixar a live mais quente, mais produtiva, tá? Então, essas interpretações que a gente dá
é que estimulam as nossas emoções. Então, se eu projeto uma pessoa e eu digo que tal pessoa na minha vida vai mudar a minha vida, tá? Eu começo a reagir em relação a isso. Eu começo literalmente a moldar o meu comportamento, certo? Chegou atrasada não, amada, chegou na hora que tinha que chegar. Então, as interpretações que damos às situações, aos sentimentos da nossa vida, estimulam as nossas reações, tá? E ditam os nossos comportamentos. Então, eu vou lá, se eu olho para aquela pessoa e eu acho que aquela pessoa na minha vida vai fazer uma diferença, eu posso seduzir aquela pessoa, eu posso desenvolver um comportamento subserviente para aquela pessoa, eu posso querer me mostrar uma pessoa superior para que aquela pessoa olhe para mim. Então, meu comportamento, ele começa, na verdade, a ser transformado, ele começa a ser moldado. Eu deixo de ser, na verdade, a pessoa que eu sou e começo a fazer um esforço para me tornar a pessoa que eu idealizo, que vai trazer para mim aquela prosperidade, que vai trazer para mim aquele sentimento de estabilidade, de prosperidade. Entende? Essa consciência, ela é extremamente transformadora para você, para mim, para todos nós. Porque nesse momento da sua vida, você pode estar fazendo uma escolha que vai definir os próximos 10 anos da sua vida. E você precisa saber quem está fazendo essa escolha. Se você está escolhendo através da emoção, tenha certeza absoluta que está fadado a dar errado. Tenha certeza absoluta que está fadado a fracassar, a lhe trazer dor. Mas por que, Isaac? Não é assim que a gente tem que se entregar às emoções? Esse é o grande processo, esse é o grande problema. É que você confunde emoção com sentimentos. E quando a gente confunde a emoção com sentimento, a gente começa a achar que está tomando decisões envolvidos com aquele sentimento, com aquele instinto, quando na verdade nós estamos tomando aquelas decisões envolvidos pelas emoções, e as emoções não são do coração. Emoção não tem nada a ver com o coração. Emoção tem a ver com a mente. Emoção está relacionada ao racional, tá? É uma reação. Emoção é uma reação de um sentimento. Então, a emoção não tem nada a ver com o coração. Emoção não tem nada a ver com o seu instinto. Emoção tem a ver, na verdade, com estratégia para você adquirir algo. Emoção, na verdade, é uma reação a algo que te acionou os teus sentimentos. Então, o que significa para você que está me ouvindo, por exemplo, uma vida ideal para você? Né? Eu vou um pouco mais profundo. O que significa para você um parceiro ideal? Uma vida amorosa ideal? O que significa para você? Vamos dizer que você diga assim, para mim, uma vida ideal ou um parceiro ideal significa alguém que tenha isso, essas qualidades. Um trabalho ideal significa que tenha isso, e essas qualidades. Ok, beleza. Você identificou isso, tá? Leva um tempo para você refletir, tá? O que significa para você, tá? Um casamento ideal, uma parceria ideal, um trabalho ideal. O que significa para você? O que seria ideal para você, tá? Agora se pergunte, o que você precisa para obter essa relação ideal para você? Esse casamento, essa paixão, esse trabalho, tá? O que você precisa para obter isso, para você ter essa vida que você deseja? O que você precisa fazer para obter isso? É muito importante. O que você precisa fazer? Porque o que você tem hoje na sua vida, nesse exato momento, às 6 horas, 18 horas e 19 minutos, hoje é o fruto das escolhas que você fez durante toda a sua vida, tá? Se você está num momento bom da sua vida, que ótimo, né? Que bom, deu certo, né? Você tem tido, não tem se deixado levar tanto pelas emoções, então que bom para você, né? Mas se não deu, se você olha para a sua vida hoje e ainda causa algum desconforto, o que está faltando? Tá?
Qual é o sentimento que você tem hoje em relação à sua vida? É o mesmo sentimento que você tinha antes? Tá? É a forma que você pensa, os ideais que você tem, os sonhos, desejos que você tem, eles são iguais há 5 anos atrás? Há 1 ano atrás? Né? E a sua vida hoje, ela está exatamente como você gostaria que ela estivesse? É muito importante que você faça essa pergunta a você mesmo, tá? Para que a gente possa avançar um pouco mais. Tá? Se vocês quiserem interagir, vai ser uma honra para mim compartilhar, tá? Se quiserem me fazer perguntas, se quiserem compartilhar com sugestões e opiniões, eu estou aberta. Então, qual o sentimento que você tem em relação hoje à sua vida? Você está satisfeito com ela? O que está fora do lugar? Porque o que está fora do lugar e qualquer sentimento que você ainda esteja sentindo dentro de você, tá? É o resultado ainda dos seus comportamentos. Ou seja, você tem repetido o mesmo comportamento buscando atrás, tá? De tornar a sua vida melhor. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que talvez você esteja alimentando o mesmo tipo de emoção que você alimentava antes, que te movia antes, e que gerou um comportamento que te trouxe as mesmas coisas. Você saiu de uma relação e entrou em outra, muito parecida com a que você tinha antes. A pessoa que você está agora é maravilhosa, linda, tudo bem, tá ótimo, e você está feliz com essa relação? Ou, de repente, a relação começou a andar e você começou a ter outros tipos de problema? Quais são as emoções que você ainda não entrou em contato, que tem moldado o seu comportamento e moldado sua escolha? Olhe para trás um pouco, olhe para trás e veja quantas coisas na sua vida poderiam ter sido de forma diferente. O que é que você está enfrentando agora, nesse momento da sua vida, tá? Que pode ser algo chato, que pode ser algo triste, pode ser algo que esteja trazendo uma preocupação para você, pode estar trazendo, na verdade, um prejuízo financeiro, ou uma separação, ou uma decepção, tá? E agora olha um pouco para trás e pergunta, o que poderia ter sido diferente? O que você poderia ter feito de forma diferente? Quantos transtornos na nossa vida poderiam ter sido evitados? Tá? Eu não vou entrar muito nos méritos de a vida tem o seu destino, né? Cada coisa que acontece na sua vida tem que acontecer, provavelmente, né? Mas a gente pode, de uma certa forma, tornar a vida um pouco mais suave, um pouco mais consciente? Ou será que quando você está repetindo as mesmas coisas, será que você está saindo do lugar? Você sai de uma relação tóxica e entra numa relação tóxica, e você sai de uma relação tóxica e entra em outra. Você sai de um trabalho que era ruim e entra no outro trabalho e ainda não está feliz. Aí sai desse trabalho e vai para um outro. Começa um negócio, termina um negócio. E ainda as coisas não estão como você quer. Tá? A vida continua andando. Mas se você está percebendo que tem um padrão na sua vida, significa que você está sendo moldado pelas mesmas emoções que você tinha antes. Gente, as emoções, elas são responsáveis por grande parte das nossas experiências. Muita coisa que a gente está vivendo hoje, nesse exato momento, é por conta das emoções que nos dominaram. Se eu estou vivendo agora um momento de tristeza, ou se eu estou vivendo um momento de raiva, ou se eu estou vivendo um momento de frustração, esse resultado é o resultado de uma escolha que eu fiz, movida por uma emoção que eu tive. Eu me deixei dominar pela emoção. Eu me deixei dominar, eu deixei que a emoção moldasse o meu comportamento. Eu reagi de forma emotiva, eu não agi. É diferente. E você pode controlar suas emoções e ter uma vida completamente diferente da forma como você vem levando hoje. Se você pensar assim, nossa, Zac, eu tenho 53 anos, gente, 53 anos. E quando eu olho para trás, eu fico pensando, né? Eu tenho 53 anos e 30 anos de trabalho com a mente, com a meditação, com a yoga, com o autoconhecimento. E quando eu olho para trás, eu fico vendo todas as passagens da minha vida
E tem coisas bem específicas na minha vida que elas estão mais ou menos igual quando eu tinha 17 anos. E aí eu paro para pensar e digo, ok, quais são as emoções que me moldam de acordo com aquele sentimento? Porque, por exemplo, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Durante muitos anos eu fui uma pessoa muito insegura. E a minha insegurança, né? Ela vivia dentro de mim. Então, o que acontecia? Quando eu era requisitada para algum tipo de responsabilidade, né? Se fosse algum tipo de curso para dar fora do país, eu sempre arranjava uma forma de negar, de adiar, de protelar, tá? Esse comportamento era movido pelo quê? Por uma emoção, tá? Pela minha insegurança. A insegurança é um sentimento de insegurança que eu carrego dentro de mim. E quando é me requisitado uma postura de autoconfiança, uma postura de posicionamento, de liderança, tá? Imediatamente aquilo me aciona. E aí o que acontece? Vêm as minhas emoções. E aí o que vai acontecer? A emoção, ela vai moldar o meu comportamento. E aí eu vou dizer, não. Nessa data eu não posso, nesse dia eu não vou estar aqui, percebe? Nesse dia, infelizmente, não vai acontecer. E aí o que acontece? Eu deixo de levar o meu trabalho para fora do país. Mas é porque eu não tenho competência? Não. É porque as minhas emoções moldaram o meu comportamento. Elas fizeram escolhas por mim. Escolhas que lá na frente, elas vão atrasar a minha vida. Entende? Então, durante muitos anos, foi assim para mim. Eu recebia muitos convites para dar um curso, aplicar um curso na Alemanha. Aplica um curso aqui nos Estados Unidos, aplica um curso não sei aonde. Imediatamente vinha aquela sensação de inadequação. E eu ficava questionando, mas eu não sei falar inglês direito. Mas será que as pessoas vão gostar do meu trabalho? Né? Será que isso? Será que aquilo? Não, é melhor não ir. Então eu não sabia como lidar com essa insegurança. Então o que vocês podem ajudar-se é começar a identificar quais são os sentimentos que sempre estão dentro de você. Porque esses sentimentos, eles levam a reações. Entende? Então, para que eu não viva o desconforto da comparação, ou para que eu não viva sentimentos como rejeição ou crítica, né? Por eu me achar uma pessoa incompetente, eu recuso um trabalho, eu literalmente alterei a minha vida de forma negativa. Entende? Eu alterei a minha vida de forma negativa. E quem fez essa atitude, quem tomou essa atitude, foi movida pela emoção. Tá? Uma emoção de desespero, uma emoção de medo, tá? Porque medo, insatisfação, impotência, sentimento de impotência, também tem uma reação, uma emoção de medo. E a emoção de medo é o pavor, tá? A reação do medo é a fuga. Então, na verdade, quando você não olha para isso, você não percebe que você está moldando o seu destino. Compreende? Você está moldando o seu destino, você está interferindo, na verdade, com o seu desempenho, com o seu sucesso, aquele sucesso que você almejava, aquele ideal de vida que você queria alcançar. E aí você começa a pensar, mas essa não é uma vida para mim, porque eu não tenho competência para isso. Então eu começo a idealizar coisas que sejam menos ameaçadoras para mim. Eu começo a me relacionar com pessoas que sejam mais inocentes ou mais frágeis do que eu. Eu começo a ter relacionamentos com pessoas que são mais frágeis do que eu, que são mais dependentes do que eu. Porque nesse momento eu me sinto mais fortalecida, eu não me sinto ameaçada. E quem faz isso são as emoções. Talvez em algum momento, sentindo alguma ansiedade na sua vida, né? Uma agonia em relação a algum desafio na sua vida, como já aconteceu comigo, né? Por exemplo, como eu falei, de ser convidada para dar uma palestra fora do país, várias vezes eu fui convidada, né? Ou uma entrevista de trabalho, de emprego, que você vai participar, e de repente a sua ansiedade começa a tomar conta de você, e aí você se concentra numa forma, né? De
de sair daquela situação. Você não se concentra numa forma de melhorar aquilo. Para mim é muito bom sair do país e dar uma palestra fora. Não só a nível profissional, mas de satisfação pessoal. De você saber que você é capaz, de você saber que você pode levar seu trabalho para fora e que as pessoas vão fazer uso dele. E como é que você pode fazer isso? Né? Não reagindo, mas agindo. Não se deixar levar pela emoção, mas parar, concatenar suas ideias. Né? Então, na verdade, é muito, muito importante. Porque o ideal de vida que você quer não pode ser moldado pelas suas emoções. Quando você gasta aquele tempo, né, como já aconteceu comigo, criando uma desculpa para você não ir para tal canto, né, para que você possa fugir daquele desafio, quando você gasta toda essa energia para isso, você não está depositando a energia nesse desafio, de você promover para você isso, de você vivenciar e atravessar aquele desconforto e desmistificar, entrar em contato com esses sentimentos que você, eu, todos nós carregamos. Né? Você pode ter, por exemplo, tem um outro exemplo relacionado à paixão. Tá? Você pode ter uma relação com alguém e essa relação, por algum motivo, está atravessando um momento de crise. Tá? Um desgaste, um momento de insatisfação na sua vida. Aí você vai, sai para uma festa e você encontra alguém, conhece alguém. Tá? Imediatamente essa pessoa está ali disponível para você e começa a conversar, te traz um sentimento de valorização, a pessoa te valoriza, a pessoa te olha de fora, né? Porque a pessoa te idealiza também. Porque não está acontecendo só com você, está acontecendo com a outra pessoa, não é verdade? E aí o que acontece? Você se sente importante, nesse momento você diz assim, a minha relação já era, acabou, não dá mais certo, o meu parceiro, a minha parceira, meu marido, seja lá o meu trabalho, seja o que for, não é para mim, né? E aí imediatamente você já idealiza a sua vida com aquela pessoa. Você começa a sonhar com aquela pessoa, porque aquela pessoa te deu algo que estava faltando em você. Entende? E você começa a criar uma expectativa sobre aquela pessoa. E aí você deixa para trás, você acaba a sua relação, você pede demissão, seja lá o que for, a forma você fala de forma repentina, muitas vezes você fere e segue a sua vida com aquela outra pessoa. E aí quando você começa a sua rotina, os problemas começam a aparecer, né? Outros desafios começam a aparecer. E aí você começa a pensar, meu Deus, eu estou aqui agora com essa pessoa que eu digo amar, e por que eu não estou feliz? Por que eu não estou bem ainda? Né? Quando eu olho para trás, eu deixo um rastro de infelicidade, eu deixo um rastro de mágoas, de feridas, de ressentimentos, porque a forma como eu reagi, eu magoei as pessoas. Né? Então, aqui tá assim, eu tô achando ótima essa palestra. Ai, que bom, que bom. Quando eu quero lançar um produto e vejo que tem muitos parecidos, né, com o meu ou melhor, sempre me dá uma insegurança e fico com medo. Zaila, eu já senti isso muitas vezes também, sabe? Então, a minha sugestão é, evite a comparação. Quando você diz algo tão bom quanto o meu ou melhor que o meu, é um julgamento. Percebe? A gente tem uma interpretação das coisas e essa interpretação, ela geralmente vem movida por esse sentimento. Essa interpretação também é movida pela emoção. Entende? Então, na verdade, uma das coisas que eu digo sempre para os meus clientes quando eu estou atendendo, ou também para os meus alunos, não conversa muito com a tua mente. Porque a mente é pura emoção. Percebe? A mente é pura emoção, a mente é pura reação. Então a mente ela está o tempo todo trabalhando para livrar você de sentimentos que você carrega. Então fica bem claro para mim, Zaila, que você tem um sentimento de inferioridade, certo? Então quando alguém tem um trabalho igual ao seu, ou que você julga melhor que o seu, você imediatamente acessa a insegurança, entende? E quando isso acontece, você pode não perceber, você reage. E essa reação interfere no resultado do seu produto. Entende? Então, você precisa entender que toda a realidade ela é uma consequência das reações que eu estou tendo. Então, quando eu acho que alguém tem um produto igual ao meu, ou melhor que o meu,
e eu me sinto insegura, quando eu vou vender o meu produto, eu já não vendo ele com a totalidade que eu venderia. Eu vou vender ele já duvidando dele. E essa dúvida que você tem, ela é passada para o outro. Entende? Não é passada a consciência do seu produto, não é passada a paixão que você está pelo seu produto. É passado o medo. E isso acontece da forma como a gente começa a interpretar. A gente começa a interpretar com os nossos gestos. A gente começa a passar para a pessoa, sem a gente perceber, a nossa crença sobre aquilo que a gente está vendendo. Entende? Então, esse tema que eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, não é um tema novo para ninguém. Pessoas devem estar falando uma live muito parecida com a minha, ou talvez com uma qualidade de edição melhor que o meu. Não sei. Percebe? Mas se eu parar para pensar nisso e começar a me comparar com alguém, isso vai causar em mim uma insegurança. E aí vai mudar todo o meu comportamento na minha live. Eu vou começar a fazer uma live tentando convencer as pessoas e não compartilhar com as pessoas. Eu vou tentar aqui na live competir com alguém que eu nem conheço. Entende? Eu vou tentar estar provando de que o meu trabalho é melhor. E aí eu perco o quê? Eu perco a essência do meu trabalho. Eu perco a essência do que eu estou falando. Eu perco a essência do meu foco. Entende? Porque, na verdade, em vez de eu estar focada na minha verdade, no meu produto, eu estou preocupada de que você acredite que o meu produto é melhor do que o outro. E quando eu estou preocupada, eu estou dividida, eu não estou inteira no que eu estou fazendo. E para que você possa, na verdade, ter uma vida autêntica, você precisa estar presente na sua vida. E não conectada com a sua mente, reagindo o tempo todo às ameaças que você acha que tem. Entende? É óbvio que nesse momento, ou talvez um pouco mais tarde, qualquer outra pessoa que tem uma dinâmica de convencimento, que tem uma estratégia de venda, vai ter uma live com 100 pessoas, 200 pessoas. Entende? Mas isso não significa que a minha live não possa estar afetando alguém que está me ouvindo. E eu tenho que me contentar com o que eu tenho hoje. Eu tenho que focar no que eu tenho hoje. É aí que é o grande deslize de cada um de nós. A gente tem um ideal. Então as pessoas, todos nós achamos que o ideal é termos hoje, vou usar esse exemplo que eu estou falando aqui agora, uma live com 100 pessoas é sucesso. Uma live com 200, 300, 500 pessoas é sucesso. Mas isso é uma interpretação. Uma live que é sucesso é aquela live que transmite quem sou eu, o que eu acredito. Uma live de sucesso é quando aquelas pessoas que estão te ouvindo são beneficiadas com aquilo que você está vendendo, com aquilo que você está passando. Entende? Então, cada pessoa que vai entrando em contato com você, vai formando uma opinião através do que você é de fato, e não daquilo que você quer tentar convencer. Quantos de nós não já comprou coisas na internet pelo marketing, e quando esse produto chegou na sua casa, você se decepcionou? E aí você não comprou mais aquele produto. Não é verdade? Por quê? Porque a venda do produto foi maravilhosa. A estratégia de venda foi maravilhosa. Mas quando eu vou fazer uso do produto, eu percebo que ele não é tão bom, que ele não atende às minhas necessidades. E aí eu não volto mais àquela loja para comprar. Entende? Assim também são as pessoas. São as suas relações. É o seu trabalho. Quando você vai vivendo a sua vida com autenticidade, quando você vai se desafiando nos seus sentimentos, não vai se deixando levar pelas suas emoções, você vai ficando presente, você vai passando o que é verdade, você vai vivendo com autenticidade. Mesmo que te pareça pouco, você ter 3 pessoas numa live, um amigo só, que você é muito, muito próximo, né? Ah, você não tem 200 amigos, você não é uma pessoa que está aí na balada, né? Na balada da internet, na balada dos hotéis, da socialite, você não está na balada. Tá tudo certo, entende? Não é isso que define o teu sucesso ou o teu fracasso. Tem quantas pessoas embaladas, tem quantas pessoas na internet, tem quantas pessoas com seguidores. Entende? Mas isso não significa
que você está compartilhando, que você está trocando com a mesma intensidade. Não é verdade isso. Então, se você não se deixa levar, sabe, pelas suas emoções, você fica aqui presente mesmo, tá? Você começa a desenvolver, na verdade, uma conexão profunda com você e com a sua vida. Você começa a seguir tudo bem direitinho, de acordo com aquilo que você está sentindo e não com aquilo que você está reagindo. Você começa a perceber, nossa, se eu reagir dessa forma, eu vou causar grandes estragos na minha vida. Eu não preciso causar grandes estragos na minha vida. Entende? A Dani está falando assim, essa é a primeira vez que vejo a sua live e me senti profundamente tocada. Ô, Dani Cunha, muito obrigada. Porque é isso. Entende? Talvez você nunca tenha me visto, mas você está me sentindo como eu estou sentindo você. É uma troca. Entende? Então, se você se deixa levar pela emoção e você tenta estratégias para convencer alguém, mais cedo ou mais tarde essas máscaras caem, porque a emoção é assim. Ela tem um prazo de validade. Percebe? A emoção ela tem um prazo de validade. Então, a emoção, na verdade, a gente que não percebe, né, não se aprofunda, a emoção é pura química. Entende? A emoção, na verdade, ela gera dentro da gente uma química. Ela gera, na verdade, vários disparadores químicos, vários neurotransmissores, como a dopamina, como a endorfina, como a adrenalina, noradrenalina. Tudo isso tem um efeito fisiológico dentro da gente que confunde a gente. Você quer a prova disso agora? Pensa numa coisa que faz você muito feliz. Se você pensar em alguma coisa agora que faz você muito, mas muito feliz, o teu coração começa a acelerar. Entende? O teu coração começa a acelerar. Se você pensar agora, se eu colocar aqui o mantra OM e você fechar os olhos, você vai ter uma descarga natural de serotonina. Você vai se sentir bem-estar. Entende? Se você entra numa sala de atendimento de massagem com um aroma de lavanda fresca, né, com cortinas beges e rosa, gerando um sentimento de organização, aquilo ali vai gerar em você o quê? A serotonina. Você vai ficar um bem-estar, você vai sentir bem-estar. Tá? Se você escutar uns tiros ou alguém gritando, aquilo ali vai gerar uma adrenalina em você. Você vai sentir medo. Entende? Então, na verdade, aquilo que você acessa, né, com os seus sentidos, aquelas emoções que você tem, são químicas no seu corpo. Elas não são confiáveis. Daqui a pouco elas passam. E aí você vai ter que lidar com o resultado das suas escolhas. Então, uma pessoa movida pela emoção, ela começa a ver, na verdade, aquilo que ela deseja ver, aquilo que ela quer extravasar. E quando ela começa a passar esse sentimento imediato, que é a emoção, quando a emoção para, né? Você fica com o quê? Você fica só com sentimento. Seu sentimento de inadequação continua lá. O seu sentimento de medo da vida continua lá. O medo da sobrevivência continua lá. Entende? A comparatividade continua lá. A insegurança continua lá. A emoção te trouxe uma série de coisas. Te trouxe uma noite deliciosa com alguém que você admira muito. Te trouxe uma festa maravilhosa. Você foi numa loja e comprou. Você ganhou uma grana legal. E depois que passa tudo isso, os sentimentos pelos quais você fugiu através da emoção continuam lá. E aí, aquela insegurança que momentaneamente foi apaziguada por aquela situação de ganho, né? Ela começa a reaparecer. Porque ela mesma não foi vista, ela não foi transformada, ela não foi transcendida. E você continua colocando coisas na sua vida, indo atrás de coisas na sua vida para se sentir melhor. Quantas pessoas, mulheres e homens, né, não se apaixonam por pessoas que elas acham que são pessoas ideais, né? E tem uma paixão avassaladora na sua vida. E quando começa a conviver, né, o sentimento de insegurança aumenta, né? O sentimento de inadequação aumenta, o sentimento de impotência que estava lá ainda continua. Por quê? Porque a pessoa começa a ter uma rotina, aquela emoção, aquela paixão passou e você tem a rotina, você tem o dia a dia,
né? Você tem, na verdade, todos os desafios que a vida vai te trazer todos os dias, que por mais que você tente fugir delas, elas vão continuar lá. Hoje um cliente meu americano, uma pessoa dos Estados Unidos, né, que tem uma cultura talvez diferente da gente, uma realidade diferente da gente, falou uma coisa assim para mim: olha, Zac, hoje, agora, eu tô me sentindo muito bem, mas essa semana passada, quando eu entrei no meu escritório, eu tive um acesso de raiva e eu gritei com o meu auxiliar. E eu gritei com ele, ele começou a gritar comigo e de repente eu parei, fiquei lá olhando para ele e eu perguntei assim: parou? Acabou? Aí eu falei: e o que aconteceu que fez você, toda vez que você vai para o seu trabalho, você tem essa sensação, né? É porque eu me sinto inseguro. Eu não gosto de saber de que pessoas estão dependendo de mim, que eu tenho que tomar alguma liderança. E eu fiz o seguinte questionamento para ele: você pode deixar de ser a pessoa que é, de ter a empresa que você tem, mas a liderança, a escolha, está na nossa vida todos os dias. É você que escolhe alguma coisa. Você está sempre convivendo com alguém. Por mais que você não queira, eu não quero um cargo de liderança porque eu não quero mandar em ninguém. Mas em algum momento da sua vida, você vai ter que liderar. Um dia tem 24 horas. Em um momento do dia você fez uma escolha, você liderou. Você teve que ser responsável por alguma coisa que você escolheu. Entende? Então, liderar, tomar a frente, fazer escolhas, todo mundo faz, mesmo que não goste. E o mais cômico disso tudo é que a sua vida, que só você a vive, né? E que depende exclusivamente das melhores escolhas para você, você não presta atenção. Que são pequenas escolhas no dia a dia da sua vida. Pequenas escolhas. Uma frase que você vai dizer porque você se sentiu ameaçado. Uma agressão que você quer fazer para uma pessoa porque você se sentiu desvalorizado. Né? Um comportamento que você teve porque você se sentiu desvalorizado. E aí você vai e diz uma coisa que vai ferir a pessoa. E aí você, depois que você diz aquilo, você diz: pronto, agora ela vai sentir na pele o que eu senti. Passam alguns minutos, algumas horas, e você percebe que aquilo que você falou, para quem você falou, era uma pessoa que você gostava. E a opinião que ela tinha sobre aquilo não muda. Ela continua sobre a mesma opinião. Aquilo que você falou, aquela raiva que você colocou para fora, que você quis machucar, que você talvez até tenha machucado e que você talvez até tenha passado para trás, isso não tem volta. E isso foi movido pela tua emoção. Esse é um comportamento que quantas vezes você chega para a pessoa e diz assim: desculpa, olha, eu não estava em mim. Naquele momento que eu falei isso, não era eu. Não, não era você. Não era você. Tem muitos momentos da nossa vida que, quando estamos movidos pela emoção, que não somos nós. São os nossos medos, são as nossas reações. Então, a gente bate tanto a nossa cabeça nas paredes emocionais o tempo todo, e a gente passa a acreditar que as pessoas não têm escolha, que a gente não tem escolha. Quantas vezes eu já ouvi isso de terapeutas, amigos, que dizem assim: nossa, Zac, eu cheguei à conclusão de que trabalhar para estar consciente não adianta de nada, a gente só torna a vida da gente mais pesada, porque no fundo, todo mundo vai sofrer, todo mundo sente raiva, todo mundo é traído. E parece que quando a gente olha para isso, a gente simplesmente diz: ah, então foda-se tudo. Não quero mais pensar em fazer escolhas saudáveis ou não saudáveis para minha vida, porque eu vou sofrer de todo jeito. Mas é aí que a pessoa se engana. Quantas escolhas a gente tem, na verdade, né? E quanto tempo de vida você tem repetindo as mesmas histórias? Você nunca vai saber se de fato, lá na frente, pela sua presença, na hora de que a emoção estiver ali querendo sair, né? Você nunca vai saber se você controlar essas reações e você expressar suas emoções por uma outra forma, fazer escolhas que não sejam envolvidas pela emoção. Você nunca vai saber se a sua vida poderia ter sido diferente. Faz mais ou menos 2 a 3 semanas que eu não tenho feito a live.
E eu não tenho feito a live porque exatamente nessas 2, 3 semanas eu tenho passado muitos desafios também com os meus sentimentos. Tem vindo desafios para a minha vida que eu precisava definitivamente olhar para isso com carinho e estar presente. E de alguma forma as pessoas que me amam, as pessoas que estão próximas a mim, ficavam incomodadas porque eu não costumo compartilhar as minhas agonias. Por quê? Ah, Zaque, é porque você é mulher, super mulher, mulher maravilha, que está resolvida? Não, não é isso. Porque existe uma coisa que se chama sentimentos. Sentir, tá? E você precisa parar de estar correndo atrás de querer sair rápido das coisas. Porque quando você sai rápido das coisas, isso é uma reação, é uma emoção. E você termina repetindo a mesma coisa sempre. Então não adianta você querer ser acolhido pelas pessoas. As pessoas passarem a mão na sua cabeça e dizer, olha, Zaque, isso vai passar. Olha, preste atenção, fulano não foi justo com você. Ou cicrano vai voltar, né? Ou a vida vai dar a volta por cima. Não, não adianta. Você precisa ter coragem para sentir a sua inadequação. Você precisa ter coragem para sentir seu abandono. Você precisa ter coragem para sentir sua rejeição. Mesmo que você esteja sofrendo, mas você vai estar ouvindo as emoções lá, dizendo para você reagir, e você sentindo aquilo, você diz, não, eu não quero que seja dessa forma. Isso que está acontecendo comigo é controle, isso é raiva. Por que eu estou sentindo essa raiva? Porque fulano não está fazendo como eu gostaria que fizesse? Porque fulano vai fazer algo que eu sinto que é errado? Porque aquilo vai me causar dor? Mas aquilo é a vida de fulano. E eu preciso deixar que fulano siga. Então a gente começa a ter um diálogo interno profundo. Você começa a ter um diálogo com a tua alma. Você começa a enfraquecer os poderes da mente. Sabe? O controle que a mente tem sobre você. E você começa a se conhecer melhor. E você começa a perceber, nossa, essa atitude que eu vou tomar agora é uma atitude que vai me trazer problemas lá na frente. Essa atitude que eu vou tomar agora pode banir para sempre tal pessoa da minha vida. Essa atitude que eu vou tomar agora pode fazer com que eu perca tal coisa que eu amo tanto. Então, não, eu não vou fazer, eu vou sentir esses medos. Então, essa mania que a gente tem de sair correndo das dores que a gente está sentindo, dos desafios que a gente está sentindo, trazem para a gente prejuízos na vida. Então não adianta você estar o tempo todo querendo, você está sofrendo, você querer dividir seu sofrimento com alguém, né? Ah, eu estou precisando ouvir alguma coisa boa. Não, se trate. Estamos aqui agora, todos nós aqui, ó, eu e vocês e eu, a gente está trocando informações, nós estamos aqui. Esse é o momento, né? Independente de você estar pedindo conselho ou não, esse é o momento de você nutrir seu coração, tá? De você concatenar melhor suas ideias, para quando for no momento de desafio, você fazer uso disso que você está recebendo. E não quando você estiver no momento de desafio, de dor, você sair correndo por um consolo, querer que aquilo passe logo. Quantas mulheres e quantos homens, quantas pessoas saem de uma relação e já entram em outra relação. Sai de uma, entre outra, sai de uma, entra em outra. Não porque elas têm medo de ficar com elas mesmas. Elas têm medo de abandono. Os homens fazem muito isso. Quando eles se separam de suas esposas, de suas companheiras, imediatamente ele vai atrás de outra mulher. As mulheres também fazem isso, né? E as mulheres ficam enlouquecidas. Quantos bares e restaurantes e aplicativos existem de quando você se separa, imediatamente você quer botar uma pessoa no lugar? Por quê? É porque você amava aquela pessoa ou porque você tem medo do abandono? Você se manteve por quanto tempo em relações tóxicas porque você não aguentava ficar sozinho? Percebe? E aí quando aquela relação de fato se vai, ou quando aquela pessoa de fato morreu para sua vida, você imediatamente você quer substituir por outra. Você tem pressa nisso. Você tem pressa porque você não quer sentir seu abandono. E que quando a gente não quer sentir, não quer entrar em contato com os nossos sentimentos, a gente tapa esses buracos emocionais e continua cometendo erros com a nossa vida. Nossa, gente, eu atendo muitas pessoas
E é incrível como é uma matemática assertiva. Quase todas as pessoas, elas estão saindo de uma história na vida e vivendo outra história parecida, e outra, e outra, e outra, e outra. Só muda o personagem. E quando a pessoa percebe, é o quê? É o medo do abandono, é o sentimento de insignificância, é o sentimento de insegurança que está guiando as emoções. Para ela não sentir aquilo, ela coloca uma pessoa no lugar. Para ela não sentir aquilo, ela dá muito presente. Para ela não sentir aquilo, ela é subserviente, ela diz sim a tudo. Para ela não ser abandonada, para ela ser amada, para ela ser valorizada, ela se nega. Para ela ser valorizada, ela se submete a coisas que as ferem. Para ela não sentir o abandono, ela se permite relações tóxicas. Para ela não ter o medo da falta, para não faltar o dinheiro, você faz qualquer tipo de trabalho, você trabalha até altas horas, você se deixa ser desvalorizada, desmerecida. Quantas coisas nós estamos fazendo movidas pelas emoções, com medo dos sentimentos? Nossa, milhares de coisas. Quantas pessoas não estão aqui me ouvindo, que vão me ouvir depois, que têm um problema com pâncreas, está com diabetes precoce? Eu atendo uma garota de 23 anos que tem diabetes, gente. Diabetes. Percebe? Uma garota que tem compulsão por doce. Porque ela tem medo da falta, ela só tem 23 anos. Mas ela está no estágio onde ela trabalha mais horas do que ela precisaria trabalhar, porque ela precisa chegar em algum lugar, ela tem que ter o controle da vida dela. A emoção, o sentimento de medo, faz com que ela tenha emoções de medo o tempo todo. E a reação é trabalhar, 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 trabalhar e não ter lazer. Nós estamos falando de uma garota de 23 anos. Nós temos crianças que têm 10 anos, 13 anos. Eu já atendi uma garotinha de 12 anos com diabetes. Porque a vida da garota é uma vida amarga. Entende isso? Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de olhar para os nossos sentimentos. A gente tem medo daquilo que a gente sente. E como a gente tem medo do que a gente sente, a gente reage, a gente tem emoções. Emoções que destroem o nosso futuro. Essas emoções, elas nos ajudam a resolver os problemas agora, aparentemente, eles aliviam. Mas quando a gente vai ter que viver, aqueles sentimentos que você não resolveu, continuam ali presentes. Como uma sombra que corre atrás de você na luz. Você vai fugindo da sombra e a sombra vai correndo atrás de você. Você vai correndo e a sombra está lá atrás de você. Assim são os sentimentos que você não quer sentir. Eles estão lá presentes. Então, se você me perguntar hoje, Zac, qual seria, na verdade, a saída para que eu pare de repetir os padrões, para que eu pare de tornar a minha vida longa de dores, de frustrações, de abandono? Eu tenho tanto medo de abandono, mas quando me relaciono, os homens ou as mulheres sempre me abandonam. Eu tenho tanto medo de ser traída, mas faço tudo e quando eu vejo, eu estou sempre sendo traída. Eu não percebo que esses medos que eu sinto, desse medo de abandono, essa insegurança, esse medo de rejeição, provocam em mim comportamentos que vão trazer para mim de volta aquilo que eu temo. Então, como é que eu posso me curar disso? Você tem que, literalmente, não ter pressa e entender que os sentimentos, eles estão ali, porque em algum momento você foi vítima das emoções de alguém. Mas foi um episódio, não é determinante. Quando um de vocês disse para mim assim, quando eu lanço meu trabalho, e quando alguém faz um trabalho igual ao meu, ou melhor que o meu, eu me sinto inseguro, é porque na verdade você não está presente naquilo que você está fazendo, naquilo que você está colocando. E você começa a ser modificada pelas suas emoções e deixa de ser a pessoa eficiente que você é, de mostrar o trabalho que você tem, porque você está preocupado em ser melhor do que alguém. Porque você está preocupado em não ser visto por alguém, de não ser valorizado por alguém. Precisamos desmitificar essas crenças que a gente carrega dentro da gente e que tem moldado os nossos comportamentos. Muitos dos sofrimentos que nós temos, eu já falei em lives anteriores, né? Os sofrimentos, na verdade, os problemas que nós temos,
são resultado das escolhas que fazemos no nosso modo de inconsciente. Se hoje eu estou tendo que lidar com um problema na minha vida, em algum momento eu tomei uma decisão movida pela emoção que me trouxe de volta esse desafio. E para que eu não tenha esse desafio constante, eu preciso me comportar de forma diferente. Mas eu só posso me comportar de forma diferente se eu parar de ser guiada pelas minhas emoções. Então isso é muito importante. Eu quero lembrar vocês que a partir da próxima, essa quarta-feira não, a próxima quarta-feira, eu começo com um grupo de dilemas da vida privada, que trazem exatamente esses questionamentos que a gente aborda aqui, e que é um grupo completamente gratuito. Uma pessoa me perguntou assim, Isaac, mas nada é de graça. Por que você está fazendo isso? Né? Por que você está fazendo uma coisa gratuita? Por que você não está cobrando? Né? Existe um momento certo para que as coisas aconteçam. No momento certo, se você for beneficiado, você vai poder estar lá dando uma contribuição livre, de acordo com aquilo que você acha que pode dar. Entende? No momento certo, você vai entender que a vida toda é uma troca. E de que você não pode simplesmente oferecer uma coisa sem ela ter sido experienciada. Então, não precisa você cobrar nada de ninguém. Quando a pessoa está consciente daquilo que ela está recebendo e ela quer mais, ela só pode receber mais se ela também der. Então, se você não fizer algo diferente na sua vida, nada diferente na sua vida vai acontecer. Se você fizer tudo o que todo mundo faz, se você só fizer as coisas porque você precisa ter um ganho imediato, a sua vida nunca vai ser diferente. Você vai precisar começar a confiar de que você pode dar aquilo que você tem de melhor. E que a vida é um pêndulo. E que quando as decisões são feitas pelos sentimentos, com verdade, aquilo volta para você porque é a lei da natureza. Mas quando você faz movido pelo medo, quando você faz movido pela emoção, da ambição, do medo, da falta, da conquista, do poder, aquilo se esfarela, porque aquilo é emoção. Então aquilo tem tempo. Aquilo tem um tempo, aquilo não tem consistência, aquilo simplesmente se dilui. Então, se você tem algo que você de fato confia, seja o que for, pode ser o seu trabalho, pode ser um sentimento que você carrega de positividade, se você acredita no que você faz, se você acredita no que você sente, e você está disposto a oferecer isso na íntegra, pode ter certeza absoluta que as leis da natureza são exatas. Aquilo volta para você. Eu não estou falando de atos divinos, não. Eu estou falando da física. Eu estou falando de ciência. É assim que tudo se move. Na natureza, nada nasce do zero. Tudo se transforma. Percebe? Tudo é transformado. Aquilo que eu dou é transformado e volta para mim com a mesma proporção que eu dou. O próprio Bert Helling fala sobre isso em seus livros. São as leis do amor. Entende? Aquilo que eu dou volta para mim na proporção que eu dou. Eu não posso dar algo muito maior do que aquilo que você é capaz de me dar. Entende? Então, na verdade, precisamos experienciar algo diferente do que já estamos acostumados a fazer. Precisamos sair desse ciclo de querer que as coisas sejam fáceis e rápidas demais, porque tudo que é rápido e fácil demais é superficial, não tem profundidade. Entende? Então, procura sentir os teus sentimentos. Procura entrar em contato com os teus sentimentos. E quando você entra em contato com os seus sentimentos, eles vão te amedrontar por um tempo, mas se você permanece ali respirando, eu vou ensinar isso a vocês nos grupos que a gente vai estar se reunindo juntos. Quando você se mantém respirando, aquela onda da emoção, ela passa. E você começa a ficar mais forte, porque você percebe, nossa, eu senti tanto medo, e consegui passar ali, de repente, o que aconteceu? Não tem tanto medo assim. Eu vou contar uma pequena história para fechar minha live, que talvez alguns de vocês já tenham lido, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Tinham 2 ratinhos bem prósperos.
E esses ratinhos tinham um quartinho cheio de queijos. Muitos queijos, saborosos queijos, disponíveis ali nas prateleiras. Todo o seu cenário era queijo. E aí eles começavam a comer o queijo. Todos os dias eles comiam queijo, mas nem prestavam muita atenção, né? Eles se lambuzavam do queijo, comiam o queijo, e não prestavam atenção em nada do que estava acontecendo. Porque seus desejos eram todos satisfeitos. Até que um dia, quando eles foram pegar o queijo, não tinha mais queijo naquele depósito. E o rato falou, nossa, quem mexeu no meu queijo? Alguém roubou o nosso queijo. E os outros ratinhos ficaram lá enlouquecidos, procurando queijo, mas ninguém havia entrado lá. Ninguém tinha colocado a mão no queijo. Mas o rato maior disse, não, alguém mexeu no nosso queijo. Não é possível. Nós tínhamos tanto queijo, aquele queijo não tinha como acabar. E aí, um dia se passa, outro dia se passa, e ele diz, não, o queijo vai aparecer. Vai acontecer alguma coisa e o queijo vai aparecer. E passam-se os dias e ele começa a ficar com fome. E o ratinho mais novo começa a questionar. Talvez fosse melhor a gente abrir a porta e sair procurar mais queijo. Talvez tenha outros queijos lá dentro. E aí o rato mais velho diz, não, é perigoso lá fora. E disseram que tem um gato imenso, que quando você passa, ele abocanha você. Ele está num local bem estratégico. Você não pode fazer isso. E o ratinho pequeno dizia assim, mas a gente está morrendo de fome, não tem mais queijo, a gente tem que fazer alguma coisa. E o rato grande dizia, calma, tudo vai acontecer no seu tempo, fica quietinho. E o ratinho já impaciente diz, não, eu vou arriscar minha vida. Eu vou abrir essa porta e vou sair atrás de queijo. E ele abre a porta e ele sai pela porta, todo assustado, todo amedrontado. Ele achava que em algum momento o gato vai dar aquela bocanhada e vai comer ele. E aí ele continua. E aí passa pela primeira fase, não tem gato. Ele passa pela segunda fase, achando que vai pegar o gato. E a fase mais escura, tá lá. O gato tem que estar lá, não é possível aquele gato tá lá. Mas ainda assim, ele avança, e ele olha para os lados. Ele não vê gato nenhum. Ao contrário, ele vê uma outra porta. E ele, muito assustado, temeroso, ele não pode mais voltar. Aí ele chegou até ali, né? E aí ele abre a porta bem devagarzinho. E quando ele entra no quarto, ele vê outros ratinhos. Nossa! Existiam outros ratinhos além de mim. Eu não acredito, vocês estão aqui. E ele diz, né, nós estamos aqui. E tem todo esse queijo. Tem todo esse queijo. Tem muito mais queijo. E aí ele começa a experimentar o queijo. E ele diz, nossa, esse queijo eu não conhecia. Ele diz, esse queijo aqui é diferente. E ele começa a perceber que por ele ter enfrentado o medo, ele descobriu novas possibilidades. Ele descobriu que aquele gato não existia exatamente ali. Aquele gato não estava de plantão o tempo todo, todos os dias ali. E aí ele tem uma descoberta maravilhosa, ele precisa contar para o parceiro dele. E aí ele volta correndo, todo feliz. E ele chega, ratão, você não tem noção. Eu descobri uma casa enorme cheia de queijo. Tem queijos que a gente nunca experimentou na vida. Vamos lá comigo. E aí o ratão diz, não, eu não vou. Tem algo lá fora, você deu, foi sorte, você podia ter sido morto. Eu vou continuar aqui. De algum jeito, as coisas vão mudar. E aí o ratinho menor olha para ele, que pena. E segue a vida dele para uma outra vida que tem muitas possibilidades. Assim é a forma que você encara os seus sentimentos. Quando você olha para os seus sentimentos, quando você caminha em direção a eles e para de fugir deles, para de correr deles, você começa a descobrir que esses sentimentos são apenas memórias lá atrás, causadas por uma explosão de emoção de outras pessoas. O fato de ter acontecido em algum momento da sua vida não significa que vai ser sempre assim. Você precisa perceber o que tem por trás dos seus sentimentos. Você precisa parar de ser uma marionete de suas emoções. Então, eu convido vocês a fazer esse caminho para dentro junto comigo.
tá? Nas quartas-feiras, no grupo Dilemas da Vida Privada, que tá aí no Instagram, você pode colocar, a Isis deve estar botando daqui a pouco aí, eu acho que é @Dilemas da Vida Privada. Você entra nesse grupo e nós vamos estar ao vivo, tá? Em tempo real, trabalhando os nossos sentimentos, descobrindo quem somos nós, enfrentando os nossos sentimentos e parando de deixar nos levar pelas emoções. Porque você é capaz disso, eu sou capaz disso, eu sou fruto disso, tá? Eu sou fruto de toda essa experiência. Eu tenho também desafios na minha vida. Não pense que eu não tenho, eu tenho muitos desafios. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com vocês, mas exatamente 1 hora atrás, 2 minutos antes de eu começar a minha live, eu soube que uma pessoa que fez uma grande parte da minha vida, uma pessoa que eu amei muito, que me amou muito, acabou de falecer. E é óbvio que eu estou com um sentimento de tristeza nesse momento. É óbvio que veio lágrimas nos meus olhos. E veio todas as memórias dos momentos bons que eu vivi com essa pessoa. De como eu fui amada por ela. De como eu fui reverenciada por ela, como eu fui valorizada por ela. E de como ela teve uma vida difícil, uma trajetória desafiadora. E hoje ela se foi. E eu estou muito triste. E a meu primeiro impulso, minha primeira emoção foi, eu preciso, na verdade, chorar isso, eu preciso, na verdade, parar, não vou fazer essa live hoje. Depois eu pensei, não é verdade isso. O que é que tem por trás disso, na verdade? Né? Tenho medo de você perceber que sua vida está indo também. Percebe? De que hoje é um dia mais diferente de ontem. De cada dia que eu vivo, é um dia mais próximo também do meu fim. Então, muitas vezes, você pode estar tomando decisões movidos pelos seus medos, movido, na verdade, pelo seu sentimento de desamparo. Perceber que uma pessoa ou uma situação da sua vida que fez parte da sua história está indo embora, ou seja, é uma página virada também da sua vida. Isso faz a gente pensar. Isso faz a gente refletir. A gente tem que fazer a nossa vida valer a pena. Não importa se você não é compreendido pelos outros. Você precisa ser compreendido por você mesmo. Você precisa ser amparado por você mesmo. Você precisa confiar na sua capacidade de integração, na sua capacidade de sobrevivência. Você precisa entrar em contato com você e confiar na capacidade que a sua alma tem dentro de você. Você precisa ser o seu melhor amigo. Você não pode fugir de seus sentimentos o tempo todo. Você não pode ser uma marionete guiado pelas suas emoções e está atropelando a sua vida e a vida dos outros. Você não pode nem deve deixar de fazer coisas que são boas para você. Você não pode estar o tempo todo fazendo escolhas que vão destruir a sua vida, que você vai levar anos para consertar. Não, gente, a gente não precisa disso. A gente não precisa tornar a nossa vida um inferno. A gente não precisa tornar a nossa vida mais letárgica. A gente não precisa disso. E todas as vezes que nós tomamos as nossas decisões, guiados pelas nossas emoções, nós estamos atrasando, sim, a nossa vida. Nós não estamos fazendo valer a pena cada segundo que nós estamos aqui. Então, eu lamento muito, mas muito mesmo, que muitos de nós continuemos com pressa. Muitos de nós estamos o tempo todo escolhendo coisas para passar esse desconforto mais rápido. E quando a gente vê lá na frente, a gente caiu de novo. E a gente caiu no mesmo buraco. E cada vez mais a gente vai ficando fraco para sair das lamas, das poças enlamaçadas da vida que a gente resolveu entrar por descuido de novo. Por medo. Então, o tempo todo, nós estamos sempre nos arrastando, voltando para o começo, voltando para o começo. Chega, né? Chega. Vamos ser nosso melhor amigo.
Vamos descobrir na gente essa capacidade de sobreviver com prosperidade e alegria no nosso coração, porque isso é sim possível. Não queira trabalhos rápidos na sua vida. Não queira, não. Quanto mais rápido, mais raso. E quanto mais raso, menos efeito. Pode ter certeza disso. Saídas mais rápidas são as mais dolorosas, são as que nos trazem mais frustração. Então, apressado como cru, ok? Então, vocês tenham uma boa noite. Se vocês curtiram a live, deixa aí seus comentários, tá? Compartilha com seus amigos o meu canal, do meu Instagram, tá? Se você quer participar do grupo gratuito do Dilemas, é só você ir lá, seguir o nosso grupo, tá bom? E fazer parte desse grupo, dessa família que está, na verdade, toda unida num só coração de que é, na verdade, viver melhor, viver com autenticidade. Então, se você curtiu a live, deixa aí o seu feedback. Se você quer que eu fale sobre algum tema em especial, também deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão, ok? Muito grata pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua troca. Espero vê-los de novo na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Muita luz no seu caminho, muita luz na sua alma, muita coragem no seu coração, para que você possa seguir com verdade, com prosperidade, com alegria na sua vida. Não escolha caminhos mais curtos. Os caminhos mais curtos são sempre os caminhos mais dolorosos, ok? Muita luz no seu caminho, muita paz no coração e até o próximo encontro, até a próxima segunda-feira. Sou grata também a todos vocês.